Quando você olha para o mapa do Canadá, algo bastante peculiar chama a atenção. Bem no meio de todos aqueles nomes de lugares em inglês e províncias francesas, de repente aparece um estado que soa como se viesse direto do coração da Alemanha, Neu-Braunschweig. Enquanto Braunschweig nunca chegou a se tornar um estado próprio e hoje faz parte da Baixa Saxônia, no Canadá existe uma região chamada Braunschweig, que é quase 800 vezes maior do que a cidade original. Mas isso é só o começo. Porque não é só o nome. Muitas pessoas, instituições e até tradições nessa região realmente têm raízes alemãs. A trilha leva justamente até Hesse, mas outras regiões alemãs também deixaram sua influência visível aqui. E isso é um olhar incrível sobre um capítulo esquecido da história germano-britânica. Então está mais do que na hora de darmos uma olhada mais de perto nesse estado canadense. O que há de especial é Neu-Braunschweig? O que um duque alemão, lealistas britânicos e soldados de Hessen tem a ver com a fundação de uma província canadense? E como os alemães influenciaram a colônia até hoje? Todas essas perguntas interessantes vamos explorar no vídeo de hoje. Divirta-se! Vamos voltar para o final do século XVIII, uma das épocas mais turbulentas da história mundial. Naquela época, as 13 colônias britânicas na costa leste da América do Norte se rebelaram contra a coroa. O que começou inicialmente com protestos contra impostos terminou em uma guerra sangrenta, a Guerra de Independência Americana, e finalmente na fundação dos Estados Unidos da América, mas nem todos nas colônias queriam se separar da metrópole britânica. Uma parte significativa da população, estimativas falam de até 1/3, permaneceu fiel à coroa britânica. Essas pessoas, os chamados lealistas, não apoiavam a rebelião nem o republicanismo. Eles acreditavam na monarquia, na ordem e na proteção da Grã-Bretanha. Mas, após a vitória do movimento de independência, começou para eles um período amargo. Em muitas cidades, os lealistas foram estigmatizados publicamente, expropriados ou expulsos à força. Suas casas foram incendiadas, seus nomes desprezados, sua lealdade criminalizada. E assim restaram apenas duas opções para eles: ficar e ser oprimidos ou fugir. Isso resultou em um dos maiores movimentos de refugiados da história colonial da América do Norte. Dezenas de milhares de lealistas, incluindo simples camponeses, ex-oficiais, funcionários e padres que haviam lutado ao lado dos britânicos, ou até mesmo aliados indígenas, seguiram para o norte, atravessando rios, florestas e passagens montanhosas até as regiões frias e pouco povoadas que permaneceram britânicas após a guerra, o atual Canadá. Lá, eles foram recebidos de braços abertos pela coroa britânica. Muitos receberam terras, ferramentas e gado, e até mesmo uma modesta pensão inicial para começar uma nova vida. Mas o que ainda faltava era um espaço político próprio. Os lealistas eram gratos, mas queriam mais do que apenas refúgio. Eles queriam uma colônia própria, com instituições próprias, administração própria e um símbolo claro de sua lealdade à coroa. E, surpreendentemente, entre os lealistas não havia apenas britânicos, mas também muitos alemães, pois, durante a Guerra da Independência, o Império Britânico não contou apenas com seus próprios soldados, mas também com milhares de mercenários vindos de principados alemães, principalmente de Hesse-Kassel e Hesse-Hanau, razão pela qual, até hoje, eles são conhecidos coletivamente apenas como hessianos. Mais de 30 mil soldados alemães lutaram a serviço da coroa britânica na América do Norte, sendo o maior grupo de tropas estrangeiras na guerra. Porque os regimentos hessianos eram considerados disciplinados, experientes em combate e absolutamente leais. No geral, isso era um negócio bastante lucrativo para os pequenos principados alemães. E por outro lado, um verdadeiro pesadelo para muitos patriotas americanos. Mas, com o fim da guerra, muitos desses soldados se viram diante de um dilema. O retorno à Alemanha era caro, complicado e muitas vezes pouco atraente. Alguns já haviam formado famílias no Novo Mundo, outros temiam a pobreza ou mudanças políticas em sua terra natal. Mas nos Estados Unidos, eles também não podiam ficar, pois eram considerados inimigos de guerra, e assim muitos deles decidiram emigrar para o Canadá. Eles se estabeleceram lá, construíram fazendas e fundaram comunidades, geralmente perto de outros refugiados lealistas com quem haviam lutado lado a lado durante a guerra. O começo foi, naturalmente, extremamente difícil. Um novo ambiente, infraestrutura e um forte isolamento. E, para ser sincero, até hoje, chegar a um outro país geralmente é muito desafiador. Principalmente sem internet, a gente normalmente fica bastante perdido no começo. Vocês sabem como é. Os chips de celular no exterior costumam ser complicados de configurar, caros e muitas vezes não funcionam como a gente gostaria. Mas desta vez, eu finalmente encontrei uma solução para o problema do chip de celular, e ela se chama Olafly, com uma oferta atualmente realmente imbatível. Porque com a Olafly, vocês podem resolver todos os possíveis problemas com o chip antes mesmo da viagem, em poucos minutos. Com apenas alguns cliques, vocês podem comprar um eSIM para o país de destino da viagem. Vocês podem escolher de forma totalmente flexível o plano que se adapta à sua viagem, porque a Olafly oferece para vocês a opção de escolher entre mais de 200 destinos ao redor do mundo, todos com dados ilimitados. Além disso, com o eSIM, vocês mantêm seu número do WhatsApp e todos os seus contatos mesmo no exterior. Vocês já ficam conectados assim que entram no país e evitam todo o estresse de ter que procurar internet. E se vocês estiverem planejando uma viagem mais longa, podem escolher um eSIM regional que cobre vários países, ou um eSIM global que funciona em mais de 110 países.
E o Wolf sempre oferece para vocês a conexão mais rápida, tudo isso sem precisar de um chip físico. Então, se vocês quiserem experimentar na próxima viagem, usando meu código CLEVER, vocês ganham com exclusividade mais 5 de desconto. É só clicar no link na descrição e ficar conectado de forma simples na sua próxima viagem. Mesmo décadas depois, em muitas regiões ainda se falava alemão, celebrava-se costumes alemães e davam nomes como Heinrich, Johann ou Friedrich para seus filhos. Assim, como resultado de uma guerra perdida, surgiu uma nova sociedade no norte, marcada pela lealdade britânica, experiência americana e raízes alemãs. Uma mistura bastante diversificada de famílias lealistas de Nova York, lealistas afro-americanos que lutaram por sua liberdade e ex-mercenários hessianos. E todos esses acabariam realmente recebendo seu próprio estado, pois os centros de poder existentes da Nova Escócia estavam muito distantes para essas pessoas, geograficamente, mas principalmente culturalmente. Os políticos na capital Halifax não entendiam a situação deles, governavam de cima para baixo e forneciam apenas apoio muito insuficiente às novas regiões de assentamento. Isso levou a uma crescente insatisfação. E a resposta da coroa britânica, que reconhecia os méritos dos refugiados, não demorou a chegar. No dia 16, em 1884, o rei Jorge III assinou um documento que redesenhava o mapa político da América do Norte. Foi a fundação de uma nova colônia, chamada Nova Brunswick, uma região que não deveria ser apenas uma unidade administrativa, mas também um lugar simbólico. Um novo começo para pessoas que haviam perdido sua terra natal e agora, sob a coroa britânica, buscavam um novo lar. Mas vocês devem estar se perguntando, o que exatamente Braunschweig tem a ver com isso? Para entender, precisamos olhar principalmente para as conexões dinásticas daquela época. Porque o rei britânico Jorge III, que governava o Império Britânico, era na verdade alemão. Além do título de rei da Grã-Bretanha, ele era na verdade duque de Braunschweig-Lüneburg, um principado alemão no que hoje é a Baixa Saxônia. E como tal, ele pertencia à poderosa Casa de Hanover, uma das dinastias mais influentes da Europa, que ocupava o trono britânico desde 1714. Aliás, em breve eu vou fazer um vídeo só sobre essa casa, então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho se não quiser perder esse vídeo. Os monarcas britânicos daquela época eram, portanto, frequentemente príncipes alemães. Suas famílias falavam alemão, casavam-se com casas nobres alemãs e possuíam terras no norte da Alemanha. O rei Jorge III, o primeiro hanoveriano no trono britânico, na verdade mal falava uma palavra em inglês durante sua coroação em Londres. Segundo relatos, ele mal conseguia formar frases completas. Seu neto, Jorge III, já estava bem mais avançado, mas permaneceu fiel à sua terra natal, Braunschweig. E assim, essa nova colônia e futura província do Canadá recebeu o nome de Nova Braunschweig, em inglês, New Brunswick. Mas não só por causa do nome, também devido às comunidades alemãs já existentes. O local logo se tornou um ponto de atração para muitos imigrantes alemães. No século XIX, seguiu-se uma segunda grande onda de imigração alemã, desta vez por motivos civis. Centenas de milhares deixaram sua terra natal entre 1815 e 1880 eram, principalmente pessoas da Prússia, Württemberg, Baviera e Baden. Eles foram impulsionados pela pobreza, explosão populacional e más colheitas. Em parte, também devido à perseguição religiosa, como foi o caso dos menonitas ou dos anabatistas. E muitos desses emigrantes foram para os Estados Unidos, mas uma parte considerável também escolheu conscientemente o Canadá. O governo britânico incentivou deliberadamente a colonização de regiões pouco povoadas e atraiu as pessoas com promessas de terras, isenção de impostos e apoio na construção. E especialmente Nova Brunswick, com sua proximidade dos Estados Unidos e bons portos, tornou-se um destino atraente para famílias alemãs. Muitos lugares no interior da província foram assim fundados por famílias alemãs, ou fortemente influenciados por elas. E também na vida religiosa, os alemães estavam bastante presentes. Eles fundaram comunidades evangélicas e menonitas, construíram igrejas com inscrições em alemão e mantiveram seus costumes religiosos. O Natal, o Dia de Ação de Graças ou casamentos eram frequentemente celebrados segundo as tradições alemãs, com músicas, comidas e rituais que eles trouxeram da antiga pátria. Até o século XX, existiam em Nova Brunswick até jornais em língua alemã, por exemplo, para as regiões rurais de Saint John ou na área de Moncton. Havia também escolas alemãs, onde as crianças não apenas aprendiam a ler e escrever, mas também a língua de seus antepassados. Mas, em comparação com outras regiões, os vestígios dos imigrantes alemães em Nova Brunswick desapareceram quase completamente até hoje. Mas por quê? Por um lado, eles não se estabeleceram de forma concentrada, mas se espalharam por vastas áreas rurais. Sem centros fortes ou comunidades coesas, era difícil manter e transmitir uma identidade própria. E após a segunda onda, a imigração também diminuiu e os alemães passaram a se estabelecer em outras regiões mais férteis do Canadá ou nas cidades. Lá, a cultura alemã ainda hoje desempenha um papel muito mais significativo. Por exemplo, em Ontário, onde a atual grande cidade de Kitchener foi oficialmente conhecida como Berlin por muito tempo. Mas também em Manitoba, Saskatchewan e Alberta, onde muitos alemães russos se estabeleceram. E também na Colômbia Britânica, onde até hoje existe uma grande comunidade alemã em Vancouver. Em contrapartida, houve uma imigração maciça de franceses para Nova Brunswick, que já eram muito numerosos em Quebec. Por meio de lutas políticas e regulamentações estatais, eles finalmente consolidaram sua língua e cultura no Canadá. Nova Brunswick é atualmente a única província oficialmente bilíngue do Canadá. Inglês e francês têm aqui o mesmo status.
O alemão, por outro lado, nunca teve um status oficial nem uma representação própria, por isso os alemães foram se assimilando aos poucos. E assim, até hoje restaram apenas alguns sobrenomes, nomes de ruas, igrejas e o nome do estado, que lembram o passado alemão em Nova Brunswick. Então, é isso para este vídeo. Vocês conhecem essa antiga província alemã no Canadá? Escrevam nos comentários. Não deixem de conferir agora mesmo o Olaf Live e garantam mais R$5 de desconto extra com meu código CLEVER_CAMEL. Se vocês também se interessam pelo estado alemão nos Estados Unidos, então eu recomendo muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, a gente se vê na próxima vez. Até lá, tchau!